De acordo com informações do Ministério da Educação, 73% dos inscritos para o Enem 2022 compareceram no primeiro dia de prova. Mais de 2,4 milhões de estudantes fizeram a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio neste domingo no Brasil. O número corresponde a 73,3% dos 3,4 milhões de inscritos. Final de semana de Enem e no primeiro dia, a temida redação. Durante a prova do Enem, é preciso que o aluno produza um texto dissertativo, onde ele defende o ponto de vista. E aí, o perigo na hora da interpretação dos textos de apoio. Eu acho que a maior dificuldade em si foi tentar relacionar os 4 textos de apoio com o tema, porque, como eu disse, é um tema muito amplo e que você poderia tratar várias outras temáticas dentro desse tema. E na questão de ler os textos de apoios, ele te dá uma base do que o tema é proposto para você poder falar dentro das 30 linhas, né? Então, acho que a maior dificuldade é você saber interpretar o que os textos de apoio estão querendo dizer. Se você lê apenas um texto daquele, você corre o risco de fugir ao tema. Porque essa questão que eles falam dos povos indígenas, ribeirinhos, ficou só lá no 4º texto ou no 3º, se eu não me engano. Agora, se o aluno ele não lê os textos de apoio, ele corre o risco de fugir ao tema. Porque quando se fala de tradição, né, engloba muita coisa. Engloba, como eu falei, a apropriação cultural, engloba o preconceito em relação às diferenças entre uma raça e outra. Então, para um aluno se dar bem na redação, ele não pode deixar de ler os textos de apoio. Inclusive, teve depoimentos de alunos depois da prova que falaram: professora, teve um gráfico lá que a gente não entendeu muito bem, aquele gráfico não tinha nada a ver com o tema. Mas espera aí, se eu analisar os textos de uma forma correta, não tem como eu fugir. Então, o maior erro que o aluno poderia ter cometido ontem foi essa coisa de fugir ao tema. Com o tema Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil, a professora destaca que o assunto já era esperado. O Enem ele vem falando dessa coisa da cultura há muito tempo e de acessibilidade. Por exemplo, teve um ano que ele falou sobre o acesso falando sobre o museu, falando sobre obra de artes. Depois ele voltou e falou sobre o próprio preconceito, a apropriação cultural. Então, falou sobre inclusão, né, de pessoas. E aí, o que acontece? Para nós, professores de produção de texto, a gente fica procurando essas temáticas nos Enems que passaram. Então, assim, a relação do texto em si é a mesma coisa todo ano. Quando se trata da valorização dos povos tradicionais brasileiros, as pessoas que fizeram redações relacionadas à cultura, apropriação cultural ou até mesmo relacionado a preconceito racial, desenvolveram bem esse tema. Eu acho que o problema é você não treinar antes, né? Se você vem numa sequência de treinamento de redação, não tem como você não ter desenvolvido bem o tema. Para a Sofia, o tema não era novidade, mas o que realmente a ajudou foi a experiência. Ano passado eu já tinha uma certeza assim, que seria o Enem, né? 90 questões, bastante texto na área de português, muita interpretação. E ano passado eu pude perceber que realmente é a interpretação que pega. E eu vim trabalhando a interpretação dos textos, analisando o que a pergunta estava se referindo ao texto anterior, né? E me ajudou bastante nesse ano, que eu fui mais calma, mais tranquila, que eu já tinha uma base do que seria o Enem, né, esse ano. Não tive aquele medo de chegar e ser uma surpresa para mim. A gente teve mais ou menos 76 a 78 alunos que fizeram o Enem. Na terceira série, nós temos 38 alunos. Esses 38, eu acho que 2 não fizeram, se eu não me engano, a prova. O restante todos fizeram. Então, a metade desse número foram alunos de 2º e 1ª série do ensino médio. Então, assim, para a gente foi muito legal, porque agora a gente pode desenvolver o nosso trabalho em cima da produção que eles tiveram nesse Enem, para que eles lá na terceira série não cometam esse erro. A segunda etapa será no dia 20 de novembro e terá meia hora a menos do que na primeira.
De acordo com o edital, o resultado da prova sai no próximo dia 23, ainda deste mês.